Olá a todos. Dando continuidade à disciplina de tratamento de resíduos, vamos continuar hoje nos tratamentos primários a parte de processos químicos. Então a gente vai falar agora um pouco mais sobre flotação. Então, como que a gente vai conseguir o objetivo aí de flotar algum material? Isso a gente vai conseguir quando a capacidade de carreamento da água for diminuída e sua capacidade de empuxo é então aumentada pela adição de agentes flotantes. Então, o que a gente vai conseguir? A gente vai flotar aquelas substâncias que são mais leves que a água ou que, por adição de agentes flotantes, são tornadas mais leves. Com isso, elas podem subir à superfície e podem, então, ser removidas. Então, esse aqui é um modelo de equipamento flotador, com raspador na superfície, onde é adicionado um agente flotante para promover a aglomeração e flotação desse material e conseguindo retirar isso na superfície. Com coagulação e floculação. Então, esses dois processos são realizados pela adição de reagentes, que ajudam na formação dos flocos de dimensões consideráveis, que posteriormente serão removidos pela sedimentação, ou seja, eles são mais densos do que a água e irão sedimentar no fundo, ou por filtração, passando por alguma membrana ou malha para reter esses flocos. As suspensões coloidais das águas residuais consistem em partículas com uma carga elétrica, geralmente negativa. Então, com isso, a gente pode conseguir, por força iônica, aderir essas partículas de carga elétrica em agentes floculantes, coagulantes de cargas opostas. Então, os coagulantes, os mais comuns, são sais trivalentes de ferro ou de alumínio. E os floculantes, geralmente são polímeros orgânicos, como as poliacrilamidas, que vulgarmente são chamados floculantes. Então, aqui só para a gente ter ideia de um polímero em ação, a gente tem a adsorção inicial no ponto de dosagem ótimo, com a adição do polímero, esse polímero vai se aderir à partícula, formando uma partícula instável. Só que a gente tem muito mais polímeros e muito mais partículas. A adesão entre eles, ou seja, a adesão de partículas instáveis formadas por polímeros e partículas, promove a floculação, conseguindo assim um aumento de tamanho dessas partículas aderidas aos polímeros, formando os flocos. Então eu ilustro agora para vocês o processo com os vídeos sobre floculadores decantadores. If a slurry is not sufficiently agitated, the water and particles in the slurry will separate. In this common slurry thickening test, there isn't any continuous agitation and the particles settle to the bottom because they are pulled by gravity. You can clearly see the interface move downward as the particles settle. Settling is a tug-of-war between the pulling forces of gravity and the resistance to flow put up by viscosity and the buoyancy of the particle. A precipitação é resultado de outras coisas, como a água caindo do céu, solventes descendo na solução, e para nós aqui tudo se resume a uma pequena coisa chamada solubilidade. A água, como já discutimos antes, é realmente boa em dissolver as coisas, em particular compostos iônicos. Em conjunto, um íon com carga positiva e um íon com carga negativa, suas cargas podem formar um cristal quando secas, mas adicionando a água, aquelas pequenas moléculas polares se deslizam no caminho entre os íons que dissolvem quantidades maciças de composto iônico. Mas alguns compostos iônicos podem superar até mesmo o poder de dissolução da água, e quando se formam através de reações em solução, eles caem como precipitados sólidos. Sim! Precipitado é tanto um substantivo e verbo usado para ele. Quando falamos sobre um composto iônico que está caído para fora da solução, eu digo precipitado, substantivo, e não precipitado, como verbo. Essa diferença gramatical eu aprendi quando minha professora ensinava, e as ricas veias de prata em Montana, formadas quando a água com compostos iônicos correram através das rachaduras de calcário paleozoico, teve as condições corretas para que os íons de prata na reação da água com compostos iônicos, ou sais, e o calcário fizessem com que os compostos de prata solúveis caíssem na solução, parecendo um pouco com isso. Realmente se parece com isso, é exatamente isso, é muito legal. Você não pode sentir isso, mas a prata é extremamente pesada, é um elemento muito pesado. E não apenas os sais de prata na solução, todos os tipos de materiais. Ouro, potássio, sais de cobre, mais notavelmente os sais de sódio são dissolvidos com a água que corre por toda a paisagem, dissolvendo um composto que permanece na solução até chegar ao oceano e praticamente ficarão lá para sempre.
A água evapora, deixando sal no oceano ao longo das eras. Isso tem construído e deixado o oceano super salgado, como conhecemos hoje. Bem, o cloreto de sódio que chamamos de sal, quando não usado na química, é o sal mais comum. Existem toneladas de outras coisas que se dissolvem no oceano, incluindo uma grande quantidade de ouro. De fato, o valor de mercado hoje do oceano contém cerca de 100 milhões de trilhões de dólares de ouro. E não é uma bagatela de 100 milhões de trilhões, algo assim. É uma centena de trilhões com mais 6 zeros depois dele. Então você pode ver por que os mestres das reações de precipitação foram químicos que tentavam descobrir como extrair economicamente o ouro da água do mar. Mas até agora, ninguém o fez. Isto aqui é uma solução de nitrato de prata, similar àquela água rica que escoa através das pedras de calcário de Montana há milhões de anos. E nós podemos usá-la aqui nesta mesa para recriar as antigas reações de deposição de prata e de suas veias em toda a nossa paisagem. Mas em vez dos tipos de sais encontrados em calcário, podemos usar um muito semelhante e substancialmente mais familiarizado, o composto sal de cozinha, o bom e velho NaCl. Adicionamos algumas gotas de cloreto de sódio, também conhecido como sal da água salgada, na solução de nitrato de prata. E você vê aqui a total precipitação. Cresça! A questão que quero perguntar imediatamente é: o que é este material branco aqui embaixo? E o que aconteceu aqui é que ambos os compostos são iônicos. Lembre-se que há dois tipos de íons, os cátions, que são carregados positivamente, e os ânions, que são carregados negativamente, como pequenas barras magnéticas que se atraem. Assim, os cátions reagem com ânions para formar novos compostos, não apenas um ânion e um cátion. O íon de sódio do cloreto de sódio terá íons cloreto em todos os seus 4 lados, que por sua vez estão cercados por 4 de sódio. E este é o padrão que se repete muitas vezes até que acabamos com os cristais de sal que nós dissolvemos em água. E como é que vamos saber quais íons são cátions e quais são ânions? O sódio é carregado positivamente, por isto é um cátion. E também é um metal que está do lado esquerdo da tabela periódica. Esses elementos do lado esquerdo da tabela periódica são sempre cátions quando estão sozinhos. A prata também é um metal e também é um cátion. Sabemos que o cloro é um gás que está do lado direito da tabela periódica, então é um ânion. Agora, o que se sabe sobre nitrato? Também é um ânion. Sulfatos de nitratos e de fosfatos são realmente comuns e sempre ânions. Sempre que você vê um NSOP seguido por oxigênios, você está olhando para um ânion. Com isso em mente, olhe para os possíveis produtos dessa reação. O que nós estamos procurando é um produto que não se dissolve em água. Então, o que nós sabemos? Que não é o cloreto de sódio, pois é um dos reagentes que se dissolve facilmente na água, como nos oceanos. Não é o nitrato de prata, nem o nitrato de sódio, porque, como uma regra, os nitratos se dissolvem facilmente na água. Então, nós sabemos que é dissolvido. Por isso, estamos deixando o cloreto de prata apenas pelo processo de eliminação. Isso faz sentido, porque a prata também faz compostos insolúveis, como o bromo e o iodo, que estão na mesma coluna da tabela periódica. O elemento cloro está na mesma coluna e frequentemente se comporta de forma semelhante. E você vai notar, é claro, que nós não terminamos com um pedaço enorme e lindo de prata pura. Aqui agora ele está ligado ao cloro, como no sal de mesa. O cloreto de prata é um sólido cristalino e, portanto, não é muito solúvel em água. Multiflow es un proceso de clarificación lamelar compacto y rápido, cuyo principio de funcionamiento comienza con una coagulación mediante sales metálicas, seguido de una floculación con la adición de un polímero en un tanque equipado con Turbomix, un sistema patentado por Veolia Water Technologies que permite acortar el tiempo de floculación y acelera la velocidad de decantación. Por lo tanto, Multiflow se caracteriza por un diseño compacto y un reducido espacio de implantación que puede llegar a ser entre 10 y 20 veces menor que otros sistemas convencionales de clarificación. Multiflow está compuesto por una cámara de coagulación y otra de floculación equipada con Turbomix y un decantador que incorpora lamelas inclinadas. En el fondo de esta cámara hay una rasqueta que permite recuperar el fango decantado. Una bomba centrífuga recupera el fango y lo envía para su tratamiento antes de su disposición final o lo devuelve a cabecera del Multiflow en aplicaciones donde se requiera la recirculación del fango. Tras la inyección del coagulante, el agua bruta se mezcla enérgicamente para desencadenar la formación de los flóculos. El agua coagulada pasa a la cámara de floculación, equipada con Turbomix, donde se inyecta el polímero para asegurar la aglomeración de esos flóculos. Gracias a sus baffles antivórtice, Turbomix mejora el proceso de mezcla reduciendo las zonas muertas en la cámara de floculación. El tiempo de retención hidráulico en esta cámara es de 10 minutos aproximadamente. A continuación, el agua pasa a la cámara de decantación por una pared en forma de sifón, diseñada para evitar la transferencia de turbulencias.
Una vez que los flóculos alcanzan un tamaño específico, decantan rápidamente al fondo del decantador mientras que el agua clarificada sube a través de las lamelas para ser recogida en una serie de canales vertederos y finalmente recolectada en un canal común. El fango del fondo del decantador se recoge en la tolva central desde donde se extrae con la ayuda de una bomba centrífuga. Multiflow se emplea en el tratamiento de potabilización de agua superficial, en el tratamiento primario y terciario de aguas residuales urbanas, para el tratamiento de aguas pluviales y para la descalcificación de agua en muchas aplicaciones industriales, ya sea para agua de proceso o agua residual. En función del tipo de agua bruta y de los requerimientos de la aplicación, la velocidad de decantación puede variar de 10 a 25 metros hora, pudiendo alcanzar los 35 metros hora en algunas aplicaciones como la descalcificación. Turbomix asegura tiempos de retención muy cortos, facilitando una rápida optimización del tratamiento y contribuyendo a reducir el consumo eléctrico y por lo tanto los costes de operación. Gracias a Turbomix, Multiflow es un proceso optimizado, fácil y simple de operar. Es muy efectivo para la clarificación de aguas difíciles. Además, es un proceso muy compacto que permite ahorrar costes de inversión y reducir los costes de operación de forma significativa. Agora eu vou falar pouco mais sobre oxidação de cianetos. Então, devido à toxicidade inerente ao íon cianeto, é necessária a oxidação desses íons para destruir as ligações formadas entre os cianetos e os metais tóxicos que possivelmente estão ligados a eles. Deve-se ressaltar que se os metais estiverem complexados pelos cianetos, torna-se impossível a sua precipitação. Os metais mais comumente ligados aos cianetos são o zinco, o cobre, o níquel, a prata e o cádmio. Então, a utilização do cianeto é muito importante para a atividade de mineração. Mas, como eu disse na aula de ontem, a gente tem uma outra indústria da área de alimentos que pode ter uma quantidade grande de cianeto. Qual que é? A indústria da mandioca, para a produção de farinha de polvilho, quando se utiliza como matéria-prima a mandioca brava. Então, a oxidação de cianetos ocorre pela reação do íon hipoclorito em meio alcalino, com a formação do gás carbônico e do nitrogênio. Os metais, após a oxidação de cianetos, tornam-se insolúveis na forma de hidróxidos. O tempo de reação é de aproximadamente 1 hora para as duas etapas, formando, então, o processo completo. Então, as reações típicas de oxidação de cianetos são o cianeto de sódio, junto com o hipoclorito de sódio, vai formar o cianato de sódio mais o cloreto de sódio. Então, essa é a primeira etapa do processo. As reações parciais dessa primeira etapa são o cianeto de sódio mais o hipoclorito de sódio em presença de água vai formar o cloreto de cianogênio mais hidróxido de sódio. O cloreto de cianogênio, por sua vez, junto ao hidróxido de sódio, vai formar cloreto de sódio mais o cianato de sódio mais água. Então, o que a gente tem na reação global na segunda etapa? O cianato de sódio mais hipoclorito de sódio em presença de água, a gente vai ter o cloreto de sódio mais bicarbonato de sódio mais a liberação do nitrogênio gasoso. Então, com isso, a parte nitrogenada do cianeto é liberada para a atmosfera, descontaminando, então, esse meio. O pH deve ser sempre mantido na faixa superior a 11,5 para evitar a liberação de cloreto de cianogênio, que é um gás extremamente tóxico, ou seja, o meio deve ser muito alcalino. Redução do cromo hexavalente. A utilização de cromo hexavalente nos curtumes é a principal origem do cromo nos efluentes industriais. E por que isso tem a ver com a nossa indústria de alimentos? Porque todo frigorífico de abate, principalmente de bovinos, tem associado a sua atividade a atividade de curtume, que é o tratamento do couro para utilização industrial. Então, o cromo ainda é utilizado em galvanoplastias como componente de tintas anticorrosivas e em tratamento de águas para sistema de resfriamento ou arrefecimento. Então, o cromo na forma hexavalente, ele é solúvel em pH ácido ou pH alcalino. Para que ocorra sua remoção, é necessário que o mesmo seja reduzido para a forma de cromo trivalente e posteriormente precipitado como hidróxido.
Então, no caso do íon cromato, o cromo mais 6 vai ser reduzido para o estado de oxidação mais 3 pela ação do dióxido de enxofre ou compostos derivados, como bisulfitos. Então, a redução do cromo ocorre em pH ácido sempre inferior a 2,5. A velocidade da reação diminui rapidamente se o pH for superior a 3,5, estando então as reações apresentadas a seguir. Então, o que a gente tem? Sempre em meio ácido, em meio aquoso, a gente tem o cromo na forma do ácido crômico, a gente adiciona o dióxido de enxofre para formar o sulfato de cromo mais 3, ou seja, o cromo está trivalente, liberando água. Pode ter também as reações de redução com a utilização do bisulfito, onde a gente tem ácido crômico, mais bisulfito de sódio, mais ácido sulfúrico, formando novamente o sulfato de cromo mais 3, ou seja, o cromo trivalente, mais sulfato de sódio, com liberação de água. Ou a gente vai ter o cromo hexavalente na forma de ácido dicrômico, a gente vai se utilizar de bisulfito mais ácido sulfúrico, formando novamente sulfato de cromo trivalente, com cromo 3, mais o bisulfato de sódio e com liberação de água. Então, com isso, a gente consegue transformar o cromo hexavalente em cromo trivalente, que não é tóxico como o outro. Pelas reações apresentadas, a gente tem um gasto médio de 3 gramas de bisulfito de sódio, podendo reduzir 1 grama de cromo hexavalente. Simples assim? Não. Por quê? Porque a gente também tem que considerar o consumo de bisulfito devido à presença de compostos orgânicos oriundos dos banhos de curtição de couro. Ou seja, a gente pode ter arrasto de sangue, de material orgânico proveniente de pele e etc. O que, na prática, pode aumentar em até 15% o consumo de bisulfito. Precipitação do fósforo. Então, a coagulação química e, posteriormente, a precipitação do fósforo é o método mais eficaz para a remoção deste nutriente dos esgotos sanitários ou efluentes industriais. Reação mais comum ocorre entre o íon férrico e o íon fosfato, com consequente precipitação do fosfato férrico. Reação ocorre também com o íon alumínio, por coagulação ou por eletrocoagulação. Então, um comparativo simples, como dito também na aula de ontem, é a utilização tanto do hidróxido de alumínio quanto do hidróxido de ferro na limpeza de piscinas, promovendo aí a precipitação, sedimentação e posterior aspiragem desse material. Então, a reação entre esses íons está apresentada a seguir. Então, a gente tem o ferro mais 3, por exemplo, hidróxido de ferro, mais o componente que a gente quer precipitar, que contém o fósforo, ou seja, o fosfato, formando um composto insolúvel, que é o fosfato férrico, que é pesado e vai sedimentar. Além disso, a gente também pode utilizar o alumínio, onde a gente tem, por exemplo, hidróxido de alumínio, a gente tem o alumínio mais 3, a gente vai ter que precipitar o nosso fosfato, que está livre na água, solúvel, transformando ele numa forma insolúvel, como o fosfato alumínico, que também é pesado, vindo a se precipitar, sedimenta, e a gente consegue aspirar. Na água de tratamento, a mesma coisa, vai depositar na forma de lodo e a gente consegue dragar esse lodo. No caso dos efluentes industriais, quando há clarificação dos efluentes, a montante das etapas biológicas de tratamento, a gente também tem que fazer a remoção do fósforo. Assim, esse nutriente fica indisponível para a etapa biológica do processo, sendo necessária a sua adição conforme a proporção aí com a carga orgânica, devido à relação aí de DBO, ou seja, matéria orgânica, compostos nitrogenados e compostos com fósforo. Pode ocorrer também a precipitação química do fósforo pela reação com o cálcio e o magnésio presentes nos efluentes, ou seja, em efluentes com alto grau de dureza dessa água. Remoção de gorduras e sólidos flutuantes, a famosa escuma. Para que a gente tem que remover? Para evitar obstruções nos coletores, ou seja, gordura muito espessa, escuma muito espessa, pode sim entupir. Evitar aderência nas peças especiais à rede de esgoto, válvulas, tubulações, curvas, etc. Bombas.
onde a gordura vai aderir a essa superfície, promovendo mais uma vez esse entupimento, e evitar também aspecto desagradável nos corpos receptores, que a gordura vai ficar na superfície, a escuma vai ficar na superfície, chega a um ponto que ela vai ser prejudicial ao processo, podendo vir a sofrer putrefação, atraindo insetos e promovendo a proliferação de doenças. A gente deve evitar o acúmulo nas unidades de tratamento, que pode levar a provocar odores desagradáveis e perturbações no funcionamento dos dispositivos de tratamento. Como eu já disse, pode levar a entupimento, adesão e etc. Então, os dispositivos de remoção de gordura deverão ter condições favoráveis à retenção, ou seja, tem que segurar a gordura no tanque, na superfície, e posterior remoção da mesma, ou seja, de alguma forma arrastar para fora do tanque de tratamento. Deve ter também capacidade de acumulação entre cada operação de limpeza. Se eu tenho um tanque, à medida que eu vou provocando o arrasto dessa gordura para fora, eu tenho que ter uma espécie de caçamba ou tanque coletor para acumular essa gordura de superfície, ou seja, a espuma. E isso sempre em condições de tranquilidade, para eu não ter turbulência a ponto de promover a reincorporação dessa gordura no nosso efluente. O desenho do equipamento tem que permitir que o afluente e o efluente fluam normalmente, ou seja, esses equipamentos são dinâmicos, não são estáticos, eles têm processo contínuo. Então, aqui para a gente ilustrar, o que a gente tem no caso de um tanque que a gente sofre, por exemplo, um tratamento. A gente tem o efluente a ser tratado entrando no nosso processo, a gordura, a escuma sobe à superfície, a gente tem o arraste dela para fora pela nossa esteira com raspadores de superfície. Cai na calha coletora e posteriormente leva-se para o tratamento. Se no processo também tem coagulação, floculação, sedimentação, precipitação, etc., aquilo que for mais denso, que não vai subir à superfície para ser arrastado como espuma, sedimenta. E, de alguma forma, tem que ter um mecanismo para arraste e coleta desse lodo ou lama e posterior recolhimento do mesmo. E o efluente flui naturalmente e sai tratado. Então, aqui para a gente ilustrar, esse é um tanque com raspadores de superfície, onde todo o material que sobe à superfície na forma de espuma é arrastado para fora e cai no tanque secundário. Tanques aerados com ar comprimido, isso pode acelerar o processo de floculação e ascensão dessa escuma à superfície. Então, gera uma maior eficiência do processo, principalmente quando a gente tem uma elevada presença de óleo e gordura no nosso efluente. Então, a gente tem no fundo do tanque entrada de ar por tubos difusores, com inúmeros furos liberando esse ar. Esses tubos têm que ter uma forma alongada, o tanque da mesma forma, para o maior aproveitamento de área de contato entre o ar comprimido e o nosso material a ser tracionado para a superfície. E é interessante que tenha chicanas ou paredes laterais inclinadas para promover uma concentração dessa espuma nos pontos onde passam os raspadores. Então, aqui para a gente ilustrar, esse é um tipo de formação de gordura oleosa, de espuma de superfície, à medida que ela vai se concentrando no momento de arraste. E ilustro esse processo para vocês com um vídeo sobre remoção de espuma de superfície. Tá bom, tá ruim? Show de bola. Show de bola, isso aí. O tamanho é bom, hein, cara? Ah, O tamanho é bom demais. Muito bom, é 10. gostaram do produtor então? Show, né? É bom, hein, cara? Resolveu comigo. Agora a gente subiu o lodo. Então agora a gente ligando a 470G lá, a máquina maior lá vai eliminar os problemas de vocês aí.
Pessoal, boa tarde a todos. Hoje é dia 12 de julho de 2011. Estou mostrando para vocês aqui o sistema de flotação da Aquabil instalado na PepSi com Itu. Vocês vão observar aí um efluente altamente concentrado de amido de batata. Eis aqui a saída do flotador. Flotador fabricado pela JDF, né, para a Aquabil. Uma remoção de lodo bastante significativa. Nós estamos usando policloreto de alumínio na floculação. E observem vocês a qualidade dessa água. $30.000 litros por hora. O que você está vendo cair no vertedouro é exatamente o que está naquele frasco de vidro ali. Não, o segredo está aqui, é um sistema de microbolhas por bomba. Muito legal. Parabéns a todos aí. Dando início agora a tratamentos biológicos. Já falamos dos tratamentos físicos, dos tratamentos químicos e agora tratamentos biológicos. Os tratamentos anaeróbios foram descobertos aí por John Dalton quando ele começou a coletar gás, o gás metano, no Reino Unido, em aproximadamente aí 1800, onde ele via que tanques, lagoas onde tinha um acúmulo de matéria orgânica, entravam em processo de putrefação e liberava gás. Então ele fez estudos coletando esse gás. Então, os estudos com gás metano começaram no século XVII, a partir da observação da decomposição anaeróbica. Já no século XIX, demonstrou-se a capacidade energética desse gás metano, gerando não só energia, calor, mas também propriedade aí de iluminação. No século XX, tanto na Europa quanto na Índia e nos Estados Unidos, já existiam projetos de águas residuárias com digestão anaeróbica do lodo de decantadores e o uso do gás metano gerado para operar tanto plantas industriais quanto também para iluminação pública, ou seja, as lamparinas eram abastecidas por tubulação contendo gás metano, que tinha um bico de chama na ponta da lamparina, promovendo aí a iluminação dos ambientes públicos. Durante a Segunda Guerra Mundial na Europa, teve a difusão do biogás como combustível, com pequenos biodigestores sendo distribuídos nos campos de batalha, onde restos de alimentos, materiais em putrefação, fezes humanas, fezes de animais, eram utilizados esses biodigestores para produzir biogás como combustível. Na Ásia e na Índia, os biodigestores utilizados principalmente com esterco animal e resíduos vegetais é bastante utilizado, onde a parte sólida é utilizada como biofertilizante e o gás produzido como para a produção de iluminação em lamparinas e como combustível. A partir de 1985, com o avanço da pesquisa na área, houve uma grande melhoria de desempenho, com velocidade e porcentagem de remoção da matéria orgânica dos reatores anaeróbicos, ou seja, levando esse processo a ter uma maior eficiência. Então, o que a gente tem de tradicional nesse processo? Existe um biodigestor do tipo chinês usado há centenas de anos, onde ele possui câmaras sem partes móveis, ou seja, você tem a seção de biodigestão e uma câmara sem parte móvel. A gente introduz a biomassa, ela começa a se liquefazer e entrar no biodigestor, sofre digestão anaeróbica, promove uma série de reações até produzir o gás metano. Esse gás metano vem para a câmara do gás e é liberado pela cânula. É um cano de suspiro do gás metano. Daqui ele pode ser tubulado para ser corretamente utilizado. E a parte fluida, ainda semissólida, é retirada para ser utilizada como biofertilizante. Então, a característica do biodigestor tipo chinês é não conter partes móveis. Já o biodigestor indiano, ele tem sua entrada de biomassa, da mesma forma,
tem a seção de biodigestão, onde uma série de reações continuam acontecendo para produzir o gás metano. Tem a saída do fertilizante da mesma forma. E aqui em cima, na câmara de gás, ele tem uma campânula móvel com uma guia central. Qual que é o objetivo dessa campânula? À medida que vai acumulando gás aqui dentro, a pressão do gás aumenta e força essa campânula para cima. Com isso, a pressão interna acende essa câmara, aumentando a capacidade de armazenamento de gás metano. E da mesma forma tem uma saída de gás. Então, esse é o biodigestor do tipo indiano. Ele tem a campânula superior móvel, permitindo uma maior flexibilidade aí no armazenamento de gás. Remoção da matéria orgânica. Então, como que eu consigo remover via tratamento biológico? Como exemplos, a gente deu aí biodigestores, mas como que eu consigo fazer isso quimicamente, biologicamente? Então, nos tratamentos biológicos, a gente pode ter processos naturais que são lentos e sem controle, por exemplo, um animal em putrefação, um resto vegetal em putrefação, uma lagoa em condição aí de eutrofização. Isso tudo é muito lento e sem controle. A partir do momento que eu tenho uma estação de tratamento de efluentes, a estação de tratamento de água, eu vou me ater de tecnologias com condições controladas, conseguindo taxas mais elevadas de conversão da matéria orgânica em gases CO2 e gás metano. Ah, mas o gás metano é tóxico. Ele é muito tóxico e muito mais tóxico do que o CO2. Mas o objetivo é aproveitar o gás metano. Se for para só liberar na atmosfera, queima-se o gás metano liberando CO2. Mas o objetivo aqui é o aproveitamento do gás metano. Como que funciona o metabolismo microbiano para propiciar essa conversão de matéria orgânica em gases, liberando então toda a carga carbônica do nosso efluente líquido? A gente pode ter desassimilação ou catabolismo. Como produção de energia, a gente tem degradação do substrato da matéria orgânica para a produção de energia, mas posso ter também assimilação ou anabolismo para a síntese de material celular. Ou seja, crescimento de mais micro-organismos, aumento de biomassa. No caso do catabolismo, ele pode ser tanto oxidativo quanto fermentativo. E a gente vai ver a partir de agora as diferenças de cada um deles e como a gente pode utilizar o catabolismo a nosso favor. Então, o processo de respiração, ele não é restrito a processos que envolvem o consumo de oxigênio, ou seja, ele não é simplesmente só oxidativo. Por quê? Porque a gente pode ter na natureza vários seres vivos que utilizam outros aceptores de elétrons. Por exemplo, quando a gente tem o oxigênio como aceptor de elétrons, a gente tem respiração aeróbica, processo oxidativo normal. Quando a gente tem utilização de nitrito, nitrato, ou do nitrogênio, a gente tem o processo chamado anóxico. Quando a gente tem os compostos sulfurados, a gente vai ter a dessulfatação. Quando a gente tem a assimilação do CO2, a gente vai ter a metanogênese, ou seja, o CO2 também envolvido aí na produção do gás metano. Em função aí da assimilação dessa matéria orgânica, digestão da mesma, quanto de energia a gente consegue gastar, consegue ganhar com esses processos? Então, o processo respiratório, tendo como aceptor de elétrons, a gente tem um nível de energia gerado, ATPs, bem alto. Já no processo que a gente tem o nitrato e o nitrito sendo aceptores de elétrons, a gente, no processo anóxico, a gente tem uma geração de energia mediana. Quando a gente tem o CO2 como aceptor de elétrons, no processo de metanogênese, a gente tem uma baixíssima geração de ATPs pelos micro-organismos. Imediata, mas a gente tem o acúmulo de energia, principalmente no gás metano, que a gente pode utilizar disso no futuro. E no processo que a gente tem a assimilação de sulfatos, na dessulfatação, a gente também tem um baixo nível de energia sendo assimilado aí pelos micro-organismos. Mas a gente tem a liberação aí do gás sulfídrico.
Então, como que a gente consegue, então, a conversão dessa matéria carbônica que está no nosso efluente industrial? Bom, conversão aeróbica. Por exemplo, dando o exemplo aqui da glicose, que tem aqui o carbono na sua estrutura, que está no nosso efluente, em presença de oxigênio, a gente tem liberação de 6CO2 gasoso que sai da água, mais geração de água, mais geração de energia, geralmente na forma de calor. Com isso eu consigo a estabilização da matéria orgânica, eu retiro o CO2 da água, tenho como um possível problema a utilização de oxigênio nesse caso. A gente não quer, na verdade, um processo aeróbico, a gente quer um processo anaeróbico, não dependente de oxigênio. E tem produção de CO2, mas também leva à liberação de energia, ou seja, um tanque onde tem esse processo ele esquenta, pode liberar energia para o ambiente. Quando eu tenho a conversão anaeróbica, eu tenho a mesma glicose representando a matéria orgânica, sendo transformada em gás metano, que sai na forma de gás CO2, gás carbônico, que sai na forma de gás, mais energia, só com uma quantidade mínima de energia. E com a grande vantagem de que eu não tenho composto carbônico no meu efluente mais. Eu liberei o carbono na forma de gás metano e o carbono na forma de gás carbônico do nosso efluente. Com isso, eu consigo a estabilização da matéria orgânica, não mais dependendo exclusivamente de um processo oxidativo, dependente de oxigênio, ou seja, não tenho utilização de oxigênio, tenho produção de metano e CO2, o metano, energeticamente falando, muito eficiente, e tem uma liberação ao sistema, ao meio ambiente, liberação de energia bem inferior. A conversão anaeróbica vai ocorrer em duas fases principais. À medida que a gente for aprofundando a disciplina, a gente vai explorando um pouco mais isso daí. A fase acidogênica, onde a gente tem conversão da matéria orgânica em ácidos orgânicos, mas aí envolvendo, já adiantando, bactérias hidrolíticas e acidogênicas. Então a gente tem bactérias acidogênicas fazendo o papel principal, mas tem também bactérias hidrolíticas. E nesse caso a gente não tem remoção da matéria orgânica, apenas uma conversão, uma liquefação dessa matéria orgânica. A gente tem compostos orgânicos mais complexos sendo transformados em compostos orgânicos mais simples. E tem a segunda fase, que é a fase metanogênica, onde a gente tem conversão dos ácidos orgânicos a metano, CO2 e água, pelas bactérias metanogênicas associadas, neste caso, a bactérias acetogênicas. Então, o metano vai ser liberado para a atmosfera. Claro que, se for direto para a atmosfera, ele é tóxico. Então, a gente recupera o metano e dá uma finalidade útil para ele. Com isso, eu consigo a remoção da matéria orgânica do nosso efluente. Então, como eu já tinha adiantado, eu vou ter a conversão de compostos orgânicos complexos, como carboidratos, proteínas, lipídios, pela ação aí de micro-organismos hidrolíticos e acidogênicos, em compostos orgânicos mais simples, como açúcar, aminoácidos e ácidos graxos. E pela ação da acidogênese, eu vou ter a formação de ácidos orgânicos, principalmente aqui pelos micro-organismos acidogênicos. E ácidos orgânicos geralmente voláteis. Durante o processo, agora a gente tem a acetogênese por micro-organismos acetogênicos, principalmente bactérias. A gente tem liberação do CO2 e o gás hidrogênio e também acetato. E dependendo de como se caminha o processo, a gente tem a metanogênese, liberando aí CO2 e gás metano na atmosfera. Claro que para ser recuperado. Ok, pessoal? Então a aula de hoje era isso. Um abraço a todos.